Bom dia a todos. Convido a igreja para abrir a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 15. Hebreus 3, 12 a 15. Farei a leitura de versículos pares. Eu gostaria que a igreja pudesse me acompanhar lendo os versículos ímpares. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nós apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Bem, um tema que muitas vezes é um desconforto para a igreja, porque ela fala muitas vezes na questão se o cristão, no seu caminhar, ele perde a salvação. E o versículo que escolhi hoje não é um versículo que fala diretamente da apostasia, mas é um versículo que podemos ver e como nós podemos nos examinar e ver se realmente nós estamos caminhando no caminho da apostasia. Na nossa teologia, a teologia presbiteriana, acreditamos que nenhum cristão que confessou a sua fé verdadeiramente e que o Espírito Santo habita no coração, jamais perderá salvação e jamais se desviará da verdade das Escrituras. A definição da apostasia, o seu Duque vai colocar aqui, no dicionário Aurélio diz renúncia ou abandono de uma crença religiosa. Interessante que mesmo o dicionário secular, o termo apostasia está intimamente ligado à questão religiosa. E de várias outras definições, nos comentários bíblicos, eu resgatei dois. Apostasia diz afastar-se de uma posição, se desviar de um marco estabelecido. Quando nós vemos a apostasia, ela também não acontece no ambiente onde o cristão abandona a sua fé. O termo apostasia também é usado no próximo slide, quando pessoas de outras religiões, do budismo, muçulmano ou espírita, eles largam a sua posição, eles deixam o marco que eles tinham e vão em direção ao cristianismo. Então podemos dizer que o budista que veio para o cristianismo é um apóstata do budismo. Ele deixou a sua crença da reencarnação para entrar na verdade centrado em Jesus. Ou do muçulmano, ele deixou o Alá e também do espírito, ao culto aos mortos, ele deixou aquela verdade para abraçar a verdade que está nas Escrituras. Por isso, há esse movimento de mudança, de troca de verdade, nós chamamos também de apostasia. O movimento também existe também dentro das igrejas denominadas cristãs, né? Porque hoje nós temos várias igrejas que se dizem cristãos, mas também, se você vê no cerne da doutrina deles, eles não são cristãos. Por exemplo, o próximo slide, dentro do cristianismo nós temos a ala também considerada testemunho de Jeová, onde ela vai bater de frente com a nossa crença em vários pontos, mas principalmente na questão da trindade. Eles não aceitam o fato de que nosso Deus é um Deus único, triuno. Eles acreditam que são três pessoas completamente distintas e separadas, onde na hierarquia o Pai sempre está numa posição superior.
Eles também vivem segundo as normas do Antigo Testamento, onde não há graça, não há a certeza das coisas, onde vivem na legalidade. E também vemos em alguns movimentos neopentecostais, alguns elementos que fazem eles apostarem, saírem da fé cristã. Por exemplo, eles falam que se você aceitou Jesus Cristo, ela é acompanhado pela a unção do Espírito. Ou seja, se você não recebeu o que é chamado o batismo do Espírito Santo, talvez você não seja salvo. E esse batismo do Espírito Santo, muitas vezes, é acompanhado de dom de línguas. Mas nós não cremos nessa verdade dessa maneira. Porque a nossa conversão, a nossa confissão de fé, não é feita apenas de palavras humanas, mas uma ação do Espírito Santo dentro do nosso coração. Em nenhum momento, na nossa fé, negamos a ação do Espírito Santo, mas eles colocam algo a mais para desvirtuar da verdade. E nós temos também uma ala chamada liberais, onde nós pegamos conceitos do mundo e tentamos aplicar na palavra de Deus. Na verdade, onde nós devemos nos adequar à palavra de Deus, nós precisamos olhar para Deus e tentar seguir o caminho de acordo com a vontade de Deus. Em igrejas que se dizem liberais, tentam adequar o padrão divino para que o humano possa, de uma certa maneira, agradar o desejo que ele tem. Nós temos movimentos, ultimamente, uma resistência, talvez, à nossa igreja, ou o que professa fé, sobre a questão do homossexualismo. Eles interpretam de que Paulo, o Novo Testamento, o Velho Testamento, eles não foram capazes de ter a ciência de hoje. Por isso, na ignorância deles, eles não conseguiram realmente avaliar essa questão da homossexualidade. Mas a Bíblia é clara em vários versículos que Deus é contra essa questão. Deus ama o pecador, mas Ele rejeita o pecado. Então são posições doutrinárias, questões que estão fora da verdade, que estão permeados no que dizemos neste mundo cristão. E nós, a adotarmos uma posição que difere da Bíblia, que difere da palavra de Deus, nós podemos dizer que nós estamos abandonando a fé legítima. Em 2 Tessalonicenses 2:3, aqui nós podemos tratar a apostasia no sentido mais coletivo. Diz assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia, ou seja, abandono da fé da parte da igreja, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Antes de vir o anticristo, ou anticristo, porque tivemos vários anticristos, e os anticristos são aquelas pessoas que enganam as pessoas da verdade, virá o anticristo, onde muitos cristãos serão enganados. Alguns teólogos dizem que esse dia ainda vai acontecer. Esse dia onde a igreja, de uma maneira massiva, muitos vão ser enganados pelos falsos profetas, aqui no caso, o homem da iniquidade. Mas hoje eu quero tratar, não apostasia no sentido coletivo, mas apostasia no sentido mais pessoal, mais individual. O versículo de hoje, próximo slide, diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração
perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Aqui uma recomendação, não é para as pessoas que estão fora da igreja. Essa advertência que está escrito nesse livro de Hebreus, não são para as pessoas que já estão no mundo, mas o escritor de Hebreus está dirigindo essa palavra para quem? Para irmãos, para as pessoas que estão no seio da igreja, para aquelas pessoas que compartilham aparentemente da mesma fé. Próximos slides, nós temos um famoso teólogo do século XX, chamado William Barclay. Ele diz o seguinte: there are two great days in a person's life, the day we are born and the day we discover why. Em português, são dois grandes dias, o dia onde nós nascemos de novo e o dia que nós descobrimos o porquê que nascemos de novo. A pessoa que falou do nascimento de um cristão, ele fala com propriedade de uma vida convertida a Jesus Cristo. Ele escreveu comentários, ele era um dos comentaristas bíblicos mais influentes do século XX. Mas no final da sua vida, olha só o que ele escreveu. Próximos slides. Ele já não acreditava que Jesus era Deus. Ele teria morrido por nós. Não acreditava no inferno. Queria que todos seriam salvos no final. Em seu último livro, ele se declara agnóstico. Agnóstico é uma pessoa que pode ter Deus ou também talvez não tenha Deus. Ele fica na neutralidade. Como pode uma pessoa escrever volumes e volumes acerca de Deus, acerca da Bíblia, e no final da sua vida abandonar a sua fé? Como pode? Como pode? Como tenho visto muitos irmãos à fé, talvez companheiro de vocês, que uma vez estavam compartilhando da comunhão que estava na igreja. Aquele irmão cultuava junto com a gente, mas muitos deles não estão mais na igreja. O que acontece? Afinal de contas, não existe uma certeza no nosso coração. Será que nós não deveríamos caminhar segundo o que Deus fala? Mas o que acontece no meio do caminho que as pessoas desvirtuam da verdade? Aqui eu quero trazer esse texto de Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos. O quê? Para que vocês não tenham coração perverso e coração incrédulo. Nós podemos interpretar o coração perverso de várias maneiras, mas eu quero trazer a seguinte explicação a nós. Um coração perverso, o próximo slide, é um coração endurecido. O endurecimento do coração é um processo que teve início em algum ponto na nossa vida, de modo geral. Muitas vezes somos irredutíveis e inflexíveis perante algumas questões em função da perda ou dor que nós passamos. O nível de tolerância chega ao seu limite quando você endurece o coração. Na nossa vida cotidiana, por que é que você é intolerante? Por que é que você não aguenta, você não suporta aquela atitude, aquela ação, que muitas vezes é uma ação de pessoas perto, como o nosso cônjuge, nossos irmãos, nossos pais?
você não suporta aquela ação, aquele gesto da pessoa que está do seu lado. Meu irmão, minha irmã, isso significa que nosso coração está endurecido. Isso significa que você não tolera mais. Isso significa que o seu limite já chegou, já esgotou. É lógico que o limite de pessoa para pessoa é diferente. Mas a pessoa coloca o veredito e já não mais aceita aquela situação, aquela pessoa, aquele momento, aquela circunstância. Eu também sou muitas vezes intolerante. Principalmente eu sou muito intolerante quando os meus direitos são violados. São momentos onde a minha razão está sobre a razão do próximo. A minha verdade, o que eu estou sentindo, o que estou vendo é real. Eu não levo em consideração e nem vou levar mais em consideração a opinião do próximo, porque eu tenho a justiça na minha mão. E eu sou intolerante quando a minha felicidade está em jogo. Quando eu não sou feliz, eu não quero também que aquela pessoa também se safe dessa situação. Interessante notar que nem sempre a minha felicidade é a felicidade do próximo. Se eu fazer uma coisa que eu gosto, nem sempre será o que a pessoa do meu lado, a pessoa que a gente se interessa, gosta. Portanto, a felicidade é uma coisa muito relativa. Ela não pode ser absoluta. Uma vez, quando entrei na garagem, na porta da garagem, existe uma vaga para você fazer a descarga de materiais. E são 15 minutos de tolerância. Eu desço na garagem, com as minhas compras, eu tenho o pleno direito de encostar o carro lá para descarregar as minhas compras. Eu que vejo um carro lá. Mas esse carro parece estar mais de 15 minutos. Tudo bem, hoje passa. E essa ação acontece 1, 2, 3, 4. E ontem mesmo, eu estava correndo e eu queria estacionar o carro ali rapidinho. Ia demorar 5 minutos e estava um carro lá estacionado desde manhã. Aí eu fiquei com muita raiva. Chamei o zelador. Que é isso? Ele está aqui desde as 9 horas da manhã. São 15 minutos de tolerância. Como é que ele está abusando dessa situação? Aí eu vi, preparando e olhando esse irmão também, eu vi como eu estava irredutível a certas situações e circunstâncias, principalmente aquele que cabe o meu direito e a minha felicidade. Da mesma maneira que nós endurecemos o coração em relação aos atos e às pessoas, também podemos endurecer o coração em relação a Jesus. Se eu perguntar a você, alguém aqui que nega Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, levante a mão. Eu acho que ninguém vai negar. Ninguém vai falar, não, ainda mais publicamente, eu não vou negar. Porém, como eu disse, o endurecimento leva tempo. E quando nós começamos a endurecer pouco a pouco as nossas ações, a nossa fé em relação a Deus, podemos até um dia chegar a negar a Jesus Cristo. Em que sentido?
Talvez seja difícil eu negar a pessoa de Jesus Cristo, mas constantemente estamos, de certa forma, não aceitando ou não vivendo os ensinamentos de Jesus. É uma coisa muito antagônica, né? Você não nega Jesus, mas também você nem quer seguir Jesus. Você nem quer seguir as palavras, as ordenanças, as exigências que Deus faz a nós não queremos seguir. E quando você não segue uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, nem tchum, como diz a palavra de Deus. Nem um tchum mesmo. Você nem sabe o que está na Bíblia mais. Mas a pessoa de Jesus você não nega, mas as suas palavras nós estamos negando constantemente. Agora, qual o problema disso? O problema disso, que depois de 5, 10, 20, 30 anos da nossa jornada espiritual, quando nós olhamos para trás, nós vemos uma incoerência muito grande com a minha vida e a vida que a Bíblia exige que nós sigamos. Você olha para trás, existe um abismo entre eu e as coisas que Jesus nos recomenda a viver. Um abismo. E naquele momento, muitas vezes eu falo, quem era mesmo Deus? O que Jesus fez por mim mesmo? Quem era o Espírito Santo? Ou seja, o endurecimento do coração, relação à palavra de Deus. O Hebreus está falando que é um coração perverso, coração endurecido. Nós seremos incapazes de enxergar. E nós somos capazes de fazer isso. De viver uma vida totalmente hipocrisia. Nada a ver com a palavra de Deus. Meus irmãos, se você se vê nessa situação, a Bíblia adverte, cuidado, cuidado. Irmãos, cuidado com o teu coração. O endurecimento do coração, você vai ver a incapacidade, você vai não enxergar a obra de Deus em nossas vidas e nossos problemas. Por exemplo, você talvez possa estar passando por uma dificuldade de relacionamento com seus filhos. Jesus pode ajudar esse relacionamento? Sim, Jesus pode ajudar. Mas como Ele pode ajudar? Não sei. Não sei. Talvez a nossa relação com o nosso cônjuge, cara, eu acho que Deus não vai conseguir dar jeito nisso. Eu acho que Deus, muito distante, ou uma apatia, eu não sei se Deus vai resolver essa questão. Enquanto que, um coração que está buscando a Deus, um coração que está prezando, zelando para a presença dEle, Senhor, quebra o meu coração, quebra o coração dos meus filhos, quebra o coração dos nossos pais, para que possam enxergar a verdade que está, a verdade que estou vivendo, que essa verdade possa ser transferida também, Senhor. Mas quando nós endurecemos o coração, as palavras de Jesus, lentamente você se desvia da verdade da Bíblia, e você não tem
Fé que Deus, que Jesus vai resolver o seu problema, o meu problema. Se você se encontra nessa situação, meus irmãos, quebre esse coração. Quebre. Porque o versículo diz: vai afastar você e eu do Deus vivo. Vai afastar. O inimigo vai tomar ocasião e vai fazer com que você duvida da sua própria fé. E quais são as consequências? O grande perigo de um cristão não viver de acordo com as verdades, ele fica propenso em aceitar não os padrões que levam para a vida, mas os padrões que levam à morte, os padrões do mundo. Você começa a discutir, você começa a trazer argumentos, não argumentos bíblicos eternos que levam à vida, mas você vai trazer argumentos de homens, opiniões de pessoas que vai afundar o seu relacionamento mais e mais e mais. Eu tenho o direito de ser feliz. Mas a sua felicidade não é a felicidade do outro. A dureza do coração perverso, tem consequências. Perdemos o senso da realidade espiritual. Totalmente. Ficamos desorientados espiritualmente, incapaz de ouvir o que Deus está dizendo para aquela situação. Insensibilidade espiritual. A outra, abrimos uma tolerância para os conceitos não eternos. E terceiro, nós nos conformamos com o padrão deste mundo que leva ao pecado. Para piorar, nós temos outro tipo de coração que leva à apostasia, coração incrédulo. Seu Duque, próximo slide. Um coração incrédulo pode ser definido de várias maneiras, mas eu trouxe essa maneira de explicar. É um coração vazio. Ali é um coração com uma quebra-cabeça, que está faltando uma peça. É um coração vazio. Quantas vezes não sou testemunho de pessoas que eram firmes na fé, serviam com zelo e de repente abandonam o ministério que estavam servindo e até a igreja, e vivem uma vida de negação a Jesus. Quantas pessoas já vi? Irmãos que estão servindo, dou graças a Deus que vocês estão servindo, mas cuidado. Cuidado com um detalhe que muitas vezes pode confundir o nosso coração. Precisamos servir com a motivação certa. Isso faz nos caminhar até o fim. Não faz a gente esmorecer no meio do caminho. Se a motivação de servir está errada, ou seja, não estiver em Cristo, eu e você certamente iremos nos desfalecer no meio do caminho. Uma pessoa com coração vazio, uma pessoa incrédula, tem a tendência de completar esse vazio, fazendo algo de útil. Em outras palavras, aquele serviço de voluntariado é o meio para justificar a sua própria fé. É uma pessoa movida por reconhecimento de pessoas.
do que necessariamente um reconhecimento de Deus. É uma fé baseada em performance. Quando a pessoa percebe que não está recebendo o devido prestígio ou atenção, em função da pressão, porque eu sei que quando nós servimos, nós recebemos uma carga enorme de pressão. E muitas vezes, exigências que muitas vezes superam o nosso limite. E a pessoa não aguenta essa pressão, chega a concluir que não vale a pena mais servir. Interessante, e muitas vezes a pessoa quando toma a decisão, não estou falando que todas, algumas pessoas que tomam a decisão de não servir, essa pessoa também deixa de ter um relacionamento com Deus. A pessoa nem mais vem cultuar na igreja. Ou seja, durante todo o tempo, 1, 2, 3, 5, 10 anos, a motivação dele de servir é fazer a própria justiça. Ele está completando o seu vazio, fazendo coisas para agradar a Deus de uma certa maneira. Mas nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos muitas vezes pecadores. E nós, quando olhamos o caminho da perfeição, falamos, não dá para caminhar, Senhor, não dá para aguentar mais. Mas ainda existem pessoas que servem para fazer a sua própria justiça, pensando assim, agradar a Deus, a sua própria performance. Nos Estados Unidos, tem um grupo muito famoso que trabalha em faculdades, chamado InterVarsity. E tinha uma mulher chamada Sarah. E através dessa Sarah, muitos jovens conheceram a Jesus Cristo. Ela é uma das pessoas mais influentes nesse grupo de InterVarsity. É um estudo bíblico que acontece na universidade. Cada 3 anos, eles fazem um encontro de todos os campos, eles chamam de Urbana, né, que vai acontecer em dezembro agora. Vem 25 mil jovens cristãos nessa conferência. E ela, Sarah, era uma mulher influente. Converteu pessoas, mas de repente abandonou a sua fé. Deixou toda a sua convicção. Como é que fica aquelas pessoas que conheceram Jesus através da Sarah? Será que o testemunho da Sarah era um testemunho falso? Podemos dizer que ela foi revestida da autoridade de Deus. Ela não está falando as suas próprias palavras, mas quando nós falamos a palavra de Deus, mesmo que a sua vida não condiz com aquela palavra tem fruto, porque a palavra é de Deus. Então, como é que fica aquelas pessoas que foram convertidas através da Sarah? A salvação dessas pessoas foram garantida porque a salvação não foi a Sarah que converteu aquelas pessoas, mas é a ação do Espírito Santo que converteu aquelas pessoas. Bom, quanto isso tudo bem. Mas e a Sarah? A Sarah cai nesse quesito. Um coração vazio, um coração incrédulo, onde ela se alimentava, ela vivia, falava de Jesus, mas ela nunca experimentou, ou nunca chegou de uma maneira reflexiva, ela nunca chegou a questionar as bases da nossa fé, o pecado, a confissão, a nossa perseverança, o nosso arrependimento, a ressurreição do Cristo, a perseverança dos santos, mais uma vez, e a nossa glorificação. Se nós não pensarmos, se nós não refletirmos nessas questões básicas, que são intrínsecas ao cristianismo,
Nós temos uma tendência grande de fazer as coisas para completar esse vazio. Apenas. A pessoa não foi motivada por Jesus, a pessoa foi motivada para clamar de uma certa maneira a sua própria justiça. Mas não quero deixar vocês afoitos, sem resposta. Mas quero dizer a vocês que o versículo de Hebreus continua. E também é a nossa resposta à questão da apostasia. Versículo 13, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só a recomendação que o livro de Hebreus fala. Nós precisamos encorajar um ao outro, para que, duas coisas, o nosso coração não seja endurecido e que nosso coração não seja vazio. Nós precisamos fazer um check-up entre nós, ou se não, um check-up entre o marido e a esposa, um check-up de pais e filhos, se eu não estou caminhando para o coração perverso e o coração incrédulo. Nós precisamos fazer esse check-up constantemente, porque a dureza do coração, e quando a dureza já está completamente, podemos dizer, cristalizada, é mais difícil, é muito mais difícil. Portanto, não vamos deixar que as coisas, ou não vamos servir e deixar o nosso coração vazio, e também, de uma certa forma, cristalizada. O versículo seguinte, 14, diz: pois passamos a ser participantes de Cristo. Você pode mostrar o próximo slide, seu Duque? Desde que, de fato, nós apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Bom, resposta, todos vocês já sabem. Nós precisamos de um coração em Cristo. Nós precisamos ser participantes, cooperadores da obra que Deus fez. E quando você está numa situação de trabalhar com o coração vazio, você, muitas vezes, não estamos cooperando com Jesus. Nós estamos fazendo a nossa vontade, sem a cooperação de Jesus. Para que o nosso ministério, que estamos servindo, seja na fazenda, seja na educação bíblica, na escola eclesial, para que nós não caímos nesse coração incrédulo, nós precisamos constantemente buscar afirmações que vêm de Deus para nós. Próximo slide. E como é que nós podemos buscar essas afirmações? Olha só. A glória era uma justiça própria em relação a Deus. Mas o que Deus quer de nós era uma justiça de Cristo. O que Deus quer que faça, que nós, pela graça, nós possamos fazer o que já foi feito por Cristo. É você seguir o caminho de Jesus, na mesma obediência, esse sacrifício que ele fez, o mesmo caminho você precisa trilhar e entregar para Deus. Mas muitas vezes nós confundimos que, não, eu posso trilhar o caminho como posso, como queira. Mas isso fica apenas uma performance, uma justificação para querer ser santo, parecer ser santo. Mas a santidade, na sua essência,
é lembrar o que Deus fez por nós. Porque se você não lembrar o que Jesus está fazendo e o que fez em nós, é impossível para o homem carregar essa cruz. É impossível para o homem trilhar o caminho que nós trilhamos. Olha, como pastor também recebo pressão. Parece que não, mas muitas vezes quando eu vejo o padrão bíblico, é muito acima da minha ética, da minha condição. O que Deus exige de mim é muito alto. Não dá vontade muitas vezes. Fala, não, Senhor, não dá. Mas por que é que eu sigo? Por que é que ainda insisto, persisto? Porque eu lembro o que Deus fez por mim. E o que Ele continua a fazer na minha vida, no meu coração. Não porque sou uma pessoa melhor. Não porque eu estou 15, 20 anos nesse caminho da jornada espiritual. Não, eu lembro constantemente. Eu preciso lembrar quem é Deus e o que Ele está fazendo. O que Jesus faz na minha vida. E o que Ele faz, mais uma vez, Ele me perdoa. Toda vez que eu me arrependo, Ele derrama a tua graça. Ele quer que nós mantenhamos a nossa fé. Porque Jesus disse, eu venci o mundo. Eu estou com você. Dá mais um passo. Não precisa pensar em 2, 3 anos. O passo de hoje, amanhã, não precisa pensar. Eu estou com você, meu querido. Se eu não conseguir ouvir essa voz, para mim, é impossível estar aqui na frente pregando para vocês. É impossível. É impossível. Como podemos nos manter em Cristo? O versículo 15 é um grande alívio e um grande parâmetro para ver se nós estamos realmente em Cristo e que um dia eu e você nós não vamos abandonar a nossa fé. Versículo 15. Por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Esse versículo está referindo ao povo de Israel quando estava no deserto. Para eles, tiveram tantas experiências, tantos sinais, que eu fico pensando, se fosse eu nunca negaria a Deus. Mas ele deve ter as suas razões. Mas, apesar de tanto milagre, tantos sinais, eles tiveram a ousadia de abandonar Deus. Apostataram da fé. Eles conviveram, futuramente também, conviveram com outros deuses. Eles abandonaram Deus para encher o seu coração do que mais interessavam. E a palavra de hoje, irmãos, cuidado. Cuidado com o seu coração perverso e incrédulo. Mas, se hoje, se agora, você ouvir a voz do seu Criador, aceite, ajoelhe-se. No coração endurecido, Deus não pode resolver o meu problema. Nem Deus consegue. Não é essa atitude. A atitude de quem ouve, ou quem está insistindo em ouvir a voz de Deus, é essa.
Pai, me dê uma luz. Filho, você está pecando. Você não sabe que o seu pecado está interferindo. Filho, volte. Filho, olha, essa decisão vai ter consequências. Não faça isso. Ouça a voz do seu pastor. Não endureça o seu coração. Não, Deus não vai conseguir resolver meu vício. Não endureça o seu coração. Não, Deus não vai poder resolver a minha questão de dívida. Não endureça o seu coração. Não endureça. Deixa aberto para o que Deus tem a dizer para você. Porque esses são os caminhos certos para a nossa vida. Eu gostaria que nós pudéssemos ler seu Duque, é o João 10, 27 e 29. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas vamos ler numa só voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Amém? Amém? Se você ouve a voz, ninguém vai arrancar do nosso relacionamento com Deus. Ninguém vai arrancar a vida eterna de nós. Então somente ouça. Eu gostaria que vocês pudessem fechar seus olhos. Nunca os filhos de Deus apostatarão da fé, porque as verdades de Deus estão internalizadas no seu coração. Como diz a palavra de hoje, se você ouvirem a sua voz, não endureça. Eu quero que você reflita neste momento. Eu gostaria que você pudesse ouvir a voz do Espírito Santo para os seus pecados, para os seus relacionamentos. O que é que Deus está falando a você a respeito do amor? O que é que Deus está falando a você a respeito de ter paciência? A Bíblia diz: minha filha, você não está só, porque eu conheço as suas dores, eu sei o seu sofrimento. Essa dor também eu sinto, mas saiba de uma coisa, eu estou contigo. É uma decisão difícil, saiba que não é você que vai tomar. Jesus está tomando essa decisão junto com você. Nós precisamos saber desse fato, dessa certeza. Meu irmão, fizemos decisões erradas que quebram a confiança do nosso cônjuge, dos seus filhos. Não endureça o seu coração. Ouça o que Deus quer e como Ele quer resolver esse problema na sua vida. Mais uma vez, você não está sozinho. Eu venci o mundo, eu estou com você. O que Deus exige de nós não é pesado. Vinde a mim, todos estão cansados, pois eu vos aliviarei, diz a voz de Deus.
a palavra de Deus, porque o meu fardo é leve. Entregue o seu fardo a Deus. Entregue o seu peso a Jesus. Ouça a voz dele, não endureça, por favor, coração em relação a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Eu sei que o tempo é curto, mas, Senhor, eu quero refletir mais sobre esse assunto quando eu chegar em casa, no momento de eu dirigir. Mas, Senhor, eu quero ponderar essa questão. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a falar na minha vida. Eu não quero endurecer meu coração, nem servir com o coração vazio. Eu quero servir com a motivação certa. Em nome de Jesus.